Vamos lá, galera, continuando aí mais um ponto notável do triângulo. A gente vai estar trabalhando com as alturas e a relação delas ali com o ortocentro, beleza? Então, alturas no triângulo são segmentos, a definição, né, que saem do vértice e são perpendiculares à reta suporte do seu lado oposto. Ou seja, a altura nada mais é uma linha que vai formar 90 graus, ou seja, ela sai aqui do vértice, ó, e ela vai formar 90 graus lá com o lado oposto, que é o meu lado suporte aqui, né? Então a gente tem essa definição. A altura não é sempre uma linha reta, então a altura sai desse vértice, ela tem que formar uma linha reta aqui, tem que formar um ângulo de 90. Então essa seria a altura relativa ao meu vértice A, né? A altura relativa aqui ao meu vértice B, ó, a altura relativa ao meu vértice B sai daqui, ó, vai formar 90 graus lá. A altura relativa ao meu vértice C sai do vértice C e ela vai descer uma linha reta, ou seja, ela é perpendicular ao lado suporte do outro lado. Vai formar aqui também 90 graus, né? Então a definição de altura é bem tranquilo para a gente. E o que é o ortocentro? O ortocentro é isso aqui, ó. O ortocentro nada mais é do que o encontro, ou seja, o ponto comum entre essas três alturas que eu tenho ali, beleza? Então tá aí para você a definição de altura e de ortocentro. O que acontece aqui, gente? É que até agora a gente viu lá o baricentro e o icentro, eles sempre eram um ponto interno no triângulo. Aqui, o ortocentro, ele vai poder ser interno ou externo, tá bom? Ou ele vai poder estar em cima de um vértice também, a gente já vai ver isso na sequência. Mas vamos pegar pela primeira figura aqui que eu tenho o ortocentro interno. O que aconteceu aqui? O meu ortocentro é interno porque o ponto de encontro entre essas três alturas foi lá interno ao triângulo. Quando que isso aqui vai acontecer, gente? Quando que esse ortocentro vai ser interno ali? Esse ortocentro sempre vai ser interno quando eu estiver trabalhando com um tipo de triângulo que seja um triângulo acutângulo, tá? Então, toda vez que eu tiver um triângulo que for um triângulo acutângulo, o meu ortocentro, ele vai ser interno, tá bom? Então, o triângulo tem que ser acutângulo. Para quem não lembra, né, o que é um triângulo acutângulo? Quando todos os ângulos são menores que 90 graus, né? Então, os ângulos são todos agudos. Então, todos os ângulos são menores que 90 graus, tá bom? Então, toda vez que eu tiver isso aqui, ou seja, os três ângulos ali menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Se o meu triângulo for acutângulo, o que vai acontecer com o meu ortocentro? Ele vai ser interno. Vamos ver agora aqui, vou colocar uma outra imagem aqui para a gente trabalhar dois tipos de triângulos aqui diferentes, aqui, especiais aí, também associando a esse ortocentro. Então vamos lá, qual que é a definição da altura, gente? A altura ela é dada por quê? Uma linha reta, né? Que ela forma 90 graus com o lado oposto ali, né? Com o lado suporte. Então se eu pegasse com você aqui, ó, partindo do meu vértice A, ó, eu quero traçar a minha altura. O que ela ia ter que fazer aqui nesse lado suporte? Ela ia ter que fazer 90 graus. Aí você já vai olhar aqui e já consegue me acompanhar que aqui ela já está formando 90 graus. Ó. Eu desci essa altura relativa lá, né? Imagina que esse segmento aqui, ó, ele é infinito para cá, né? Desse segmento BC para cá também. Só que se eu quisesse traçar uma altura de A, ó, ela seria aqui já, ó, já é uma linha reta. Então, a altura relativa a esse vértice A, ela já está me dada aqui. E a altura relativa ao vértice C aqui também, ó, que teria que descer uma linha reta, saindo daqui no lado suporte, ó, se a gente imaginar que aqui a reta também é infinita, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele também já está indo lá. Então, aqui, o encontro entre os dois catetos já me forma esse ângulo de 90 graus. E aí, o que acontece? No triângulo retângulo, eu tenho algo que você precisa entender aí e memorizar. O ortocentro sempre vai ser aqui, ó, em cima do ângulo de 90 graus. Então, para qualquer triângulo retângulo, o ortocentro, ou seja, o encontro entre as três alturas do meu triângulo, ele vai ser o quê? Ele vai ser sempre no vértice
do ângulo de 90 graus, tá? Então, sempre em cima do vértice do ângulo de 90 graus. Olha lá. Então, aqui, ó, desceu aqui, se encontraram. E nem precisa traçar um terceiro, né? Se você for traçar o terceiro, você vai ver que vai estar aqui, porque encontrou os dois, o terceiro automaticamente também ia ter que se encontrar aqui, ó, né? Se você imaginar que vai formar aqui, ó, vai bater aqui também, tá bom? Então, no triângulo retângulo, o ortocentro vai ser sempre no vértice do ângulo de 90 graus. O que é o ortocentro? É o encontro das três alturas de qualquer triângulo. E no triângulo acutângulo, no triângulo obtusângulo, perdão, que é esse aqui, é o triângulo, então aqui eu tenho um triângulo obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem um dos ângulos medindo mais de 90 graus, ou seja, ele tem um ângulo que é maior que 90 graus, né? Então, um triângulo é obtusângulo quando ele tem isso aqui, ó. Um ângulo maior, esse ângulo aqui no caso é para mim maior que 90 graus. Então, toda vez que você tiver um triângulo e ele for obtusângulo, o que vai acontecer com o seu ortocentro? O seu ortocentro vai ser externo ao triângulo, tá? Eu já até deixei aqui, ó, se eu fosse traçar aqui, ó, em relação ao vértice A, né, no segmento BC, eu não consigo traçar uma linha de 90 graus. Aqui é um ângulo menor que 90. Então, ele precisa vir aqui, ó. Então, seria aqui, né? Se eu traçar isso aqui, ó, seria a minha altura. Daria 90 graus lá. E aí, você já consegue me acompanhar que eu tenho que aumentar esse prolongamento aqui, ó. Então, aqui seria a altura relativa ao meu lado A, que ela é uma altura externa ao triângulo, né? Se eu pegasse em relação ao meu vértice C, ó, onde que está a minha altura? Também tem que dar 90 aqui, ó. Então, ela seria aqui, ó. E aí você consegue olhar aqui e perceber que não houve um encontro entre essas duas alturas ainda. Mas se eu continuar esse segmento, ó, vamos lá, imagina continua aqui, vem lá e eu vou bater aqui embaixo. Ó, aqui vai haver um encontro entre elas aqui, ó. Encontrou. Se eu traçar a altura relativa aqui, ó, a esse lado aqui, também ele vai vir e vai bater aqui para mim em cima. Aqui vai formar 90 graus lá. Tá? Continuando, 90 graus. Nem precisaria dessa terceira, né? Com essas duas eu já consigo achar o ponto comum. Então, meu ortocentro seria esse pontinho aqui, ó. Aqui ia estar localizado o meu ortocentro. E aí, o que acontece com esse ortocentro? Ele foi um ponto externo do triângulo, tá? Então, o ortocentro ficou na parte externa. Ele é externo. Então, quando que isso aqui vai acontecer? Quando eu tiver um triângulo obtusângulo. Quando eu tiver um triângulo acutângulo, o ortocentro vai ser interno. E quando eu tiver um triângulo retângulo, o ortocentro vai ser sempre em cima do vértice do ângulo de 90 graus ali. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui.